Voltamos com o Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. O convidado de hoje é o vereador Arildo Batista, do PT. Bom, vereador, eu queria começar esse bloco falando um pouco sobre um projeto de lei que foi votado aqui há algum tempo atrás, que rejeitou as contas dos ex-prefeitos Marco Aurélio de Souza e o Hamilton Motta. Como é que o senhor viu essa rejeição das contas? Até o senhor falou na tribuna, e também o vereador Luiz Flávio também falaram que isso era um jogo de cartas marcadas. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. É uma pena que essa casa, nesse momento, se prestou a esse tipo de situação. E eu não tenho medo, vergonha nenhuma de dizer que foi uma manobra política, visando, obviamente, interferir no resultado das eleições do ano que vem, 2020. Tendo em vista que o jogo ele começa agora nas composições, nas escolhas, e começam as conversas. E o Marco Aurélio, que foi um prefeito de Jacareí, muito bem sucedido, por sinal, eu diria hoje, um dos prefeitos mais populares, por que não dizer, fez um grande trabalho de resgate da cidade, de autoestima das pessoas. E o Marco, obviamente, pelo tempo, a experiência que ele tem todas as possibilidades de voltar a ser prefeito dessa cidade, se for da vontade dele, logicamente. Nesse sentido, houve, na primeira gestão dele, e na segunda também, apontamentos pelo Tribunal de Contas em algumas situações. E naquele momento tinha uma lei, lembrar bem isso, uma lei vigente, e tudo foi feito dentro da lei. Às vezes as pessoas falam em manobra. Bom, o jogo é para ser jogado com o regulamento debaixo do braço. E naquela época o regulamento era um. O mesmo aconteceu na época do Hamilton. Inclusive, nos 2 últimos biênios, eu era o presidente da casa e tive que tomar essa atitude. E para não dizer que éramos todos combinados, na prestação de contas do Marco Aurélio, o presidente que fez o mesmo ato que eu fiz era do PSDB. Então, era oposição. E ele fez o que a lei disse que tinha que ser feito. Monocraticamente, ou seja, individualmente, ele rejeitou as contas do prefeito Marco Aurélio. Rejeitou, deixa bem claro. A do Hamilton, o mesmo aconteceu, foram rejeitadas. Nós acompanhamos o parecer do tribunal. Bom, a partir dali, o problema passa a ser de quem? Passa a ser do réu, no caso, os ex-prefeitos, e o Tribunal de Contas e a Justiça. A Câmara fez o que a lei disse que tinha que ser feito. Apareceu um apontamento depois da Justiça dizendo que havia uma incoerência entre a lei orgânica e o que nós fazíamos aqui na Câmara. Aí sim, então chegamos a um acordo que deveria ser mudado e alteramos a lei, corrigimos este erro. Então, a partir de agora, não se pode mais fazer isso, mas a partir do momento que a lei foi sancionada. O que eles fizeram? Eles fizeram uma manobra retroagindo, como se a lei retroagisse até praticamente 2001, para que pudesse ser novamente julgadas as leis por essa casa, por esses vereadores que sequer, tudo bem, normalmente as contas não são muito julgadas pelos próprios vereadores da época, mas enfim, é quem estava julgando as contas. Esse pessoal aqui não tinha conhecimento nenhum. Então, quando veio aqui, veio o advogado, fez toda a defesa, explicou que os apontamentos eram apontamentos técnicos, contábeis, passíveis, inclusive, de interpretações dúbias. Se eu não estou enganado, na última conta do Hamilton, o parecer técnico dizia que estava tudo ok, mas quem assinava, que são esqueci o nome deles agora, que eles fazem a apresentação, que são responsáveis, ele disse que era contra, que ele ia recusar a conta. Então, por ali você já fala, olha, quem assina isso é um ser político, ele está lá não por concurso, ele é uma indicação. E se ele for mal intencionado, você vê, ele questiona até o parecer técnico. Então, como é que fica a situação? Mesmo explicando aqui, o pessoal falou assim, mas eu vou seguir o parecer do tribunal. Eu falei, mas isso já foi feito lá atrás, já foi rejeitada, por que vocês vão rejeitar de novo, se já foi rejeitado? Então, só tinha uma explicação, olha, vamos trazer de novo essa história, para dizer que nós rejeitamos a conta do Marco e do Hamilton, porque assim fica mais fresco na cabeça das pessoas, e quando chegar ano que vem, na eleição, a gente vai poder usar esse discurso que
tanto o Marco quanto o Hamilton estão inelegíveis porque foi reprovada a conta deles agora recentemente. Eu acho que aí vai dar muita pano para manga ainda. Eu não entendo que, no caso do Marco Aurélio, ele já cumpriu essa pena dele, que são 8 anos, então já passou, e ele não pode ser punido de novo pelo mesmo problema. Então, acho que eles deram um tiro no pé. Mas, enfim, né, nós não sabemos como é que vai funcionar os julgamentos. A gente já viu de tudo, já viu inocente ser culpado, já viu culpado ser inocente, então, infelizmente, a gente fica à mercê dessas decisões. Esperamos que haja coerência e que, de fato, o Marco Aurélio esteja apto, pelo menos, a pleitear. Se ele vai ser candidato ou não, se ele vai ganhar ou não, é uma outra história. Isso quem tem que decidir é a população. E é isso que a gente precisa, que a população decida o que ela quer, né? Que ela escolha o melhor projeto para a cidade. E quem estiver representando, que ocupe o trono. Aliás, lembrando dessa sua fala, e a gente falou no primeiro bloco de situação e oposição, o senhor teve uma fala na tribuna, acho que na segunda ou terceira sessão ordinária desse ano, que causou até um impacto, que o senhor disse que não dava 6 meses para que alguns vereadores que hoje são situação virassem oposição. O senhor ainda mantém isso? O senhor acha que os vereadores da situação estão insatisfeitos com o prefeito Isaías? É o que se percebe aqui. E aí a culpa não é do Isaías. É que vereador, que às vezes ele é muito dependente do governo, né, como eu disse, né, ele acha que é um mini prefeito, ele não exerce o seu papel, ele passa a ser dependente do governo. Porque há também o exagero da população nas cobranças ao vereador, porque não consegue chegar lá no executivo. Então ele vem na primeira porta, a porta que está sempre escancarada, que é a porta do vereador. O vereador anda para a rua, pelo menos eu ando, né? Gosto muito de andar pela rua, escuto muitas pessoas. E isso é o gostoso da política. Então, nessa percepção que eu tenho, é que muitos vereadores ficam dependentes com o seu público, o governo não dá conta, e não dá mesmo, e você tem que, de uma forma ou outra, responder para a sua população. Se você não responde, você fica prejudicado e você fica de mal com o governo. Então, se continuar, né, nessa batida, nessa caminhada, eu tenho quase certeza para você que alguns vereadores vão abandonar o barco porque não vão se sustentar, apoiar um governo do qual eles não conseguem dar um retorno para a sua população. E aí o vereador precisa ter maturidade, ele precisa ter coragem de conversar, dialogar com a população e esclarecer o papel de cada um. Porque não dá para você abandonar o barco porque você não é atendido. O governo não tem obrigação de atender o vereador só, ele tem que cumprir o seu plano de governo. E muitas vezes, para cumprir o plano de governo, que é para toda a população, ele não vai poder ficar atendendo no varejo cada um dos seus vereadores. É possível também, não estou dizendo que não tem que fazer isso, faz parte do jogo, é da política. Mas às vezes, quando o cobertor é curto, você não vai conseguir fazer isso. E tem vereador que não aceita, não entende, então eu digo para você que no segundo semestre a gente vai ver se isso se confirma ou não. E se não for no segundo semestre, finalzinho do ano, comecinho do ano, você já vai saber que tem gente que hoje está na situação, vai virar oposição. E um assunto nacional que hoje domina as conversas no Brasil inteiro é a reforma da Previdência. E é um assunto que também o senhor tem falado bastante durante as sessões ordinárias. O seu partido, o PT, já se posicionou totalmente contra a reforma, disse que já vai votar contra a reforma. Como é que o senhor vê, de um lado, o Brasil precisando sanar algumas coisas, porque a reforma, se não tiver uma reforma, vai causar um rombo que já é enorme, e, do outro lado, alguns pontos da reforma que são discutíveis. Como é que o senhor analisa isso? É bom até você me dar a oportunidade de me colocar para a população, principalmente para as pessoas que me elegeram, saber como pensa esse vereador. Eu acho que sempre há exageros nos posicionamentos. Eu não gosto de ser radicalmente contra algo que eu acho que tem coisas que podem ser aproveitáveis. Acho que é inegável para todos, inclusive para o pessoal do PT, que é necessário se fazer alguns ajustes. O problema é que, nesse momento, o governo que aí está, ele tem um pensamento muito liberal à direita, né? O que é liberal à direita? É o partido que quer abrir, né, tudo que nós temos no nosso país, mas olhando sempre para aqueles que têm mais, né? Por que tem direita e esquerda? A direita, ela vê uma sociedade que não deve depender do Estado. A esquerda já acha que o Estado tem que interferir para haver equilíbrio. Eu defendo essa ideia também. O Brasil é um país muito desigual. Se não houver
essa intervenção do Estado, daqui a um dia nós vamos ter somente super ricos e miseráveis. É isso que a gente não quer, tem que ter um equilíbrio. Então, essas propostas que vêm, elas têm mais de um sentido. Não é somente ajustar as contas fiscais para poder melhorar os investimentos no Brasil. Tem também um viés muito liberal, na minha opinião, que quer atender uma parcela da sociedade, que são os grandes investidores, que são os grandes banqueiros, o grande capital, que vai se beneficiar desse novo modelo que quer se implantar no Brasil. Então, quando se fala muito, o que é capitalização, né? Por que vai mudar de partilha para capitalização? Onde hoje o que acontece? Hoje quem está na ativa paga para aqueles que estão aposentados. O sistema de capitalização é você pegar os seus próprios recursos, né? O trabalhador, aplicar, e aí quando você aplica nos bancos. Então, quem vai gerir esses recursos vai ser o banqueiro, aquele que já ganha dinheiro sem fazer nada praticamente, né? Porque o banqueiro, infelizmente, ele vive da desgraça dos outros, porque basta ver a taxa de juros que é cobrada hoje quando você vai fazer um empréstimo e o que ele paga para você quando você aplica um dinheiro. Por aí você vê a grande diferença. O que vai acontecer? A pergunta eu estou dando um detalhe, eu não vou nem entrar aqui porque nós não temos tempo para isso. Mas quem é que vai sustentar aqueles que já estão aposentados se você pegar a partir de agora todos os novos e entrar no sistema de capitalização? Vai ter que ser o Estado. Então, de toda forma, eu vou continuar usando do Estado. Então, eu não alteraria isso. E também vai haver, na minha opinião, um problema sério, que o empresário vai querer contratar a pessoa pelo sistema de capitalização, onde ele vai dizer, não, você pega parte do seu dinheiro, aplica para você quando se aposentar. E ele não vai pagar a parte dele. Então, só vai entrar para trabalhar numa empresa, numa organização, quem aceitar essa nova situação. Quer dizer, são situações hipotéticas que eu estou colocando aqui que precisam ser muito bem debatidas, porque as pessoas ficam só falando da história da idade e tal. Acho que tem que mexer na idade mesmo, acho que tem algumas questões que precisam ser corrigidas. Não estou em desacordo. Por exemplo, até outro dia eu queria tirar o BPC, que é o benefício lá continuado, para aquelas pessoas que não tem de onde tirar sequer R$1. Aí você ganha hoje R$1.000, passaria com 60 anos ganhar 400. Se com R$1.000 você já não consegue, imagina com 400. Então, tem coisas ali que, se os partidos de esquerda, de fato, não tomarem as rédeas dessa situação, se isso tudo passar, não tenha dúvida, o Brasil será um país extremamente dividido entre super ricos e miseráveis. E a gente não pode deixar. Então, esse debate tem que ser muito bem feito. Ainda bem que nós temos representantes do povo lá, porque se você contar dos 513 deputados, a maior parte, sem dúvida nenhuma, mas a maior parte mesmo, perto de 80% dos deputados, são grandes latifundiários, né, fazendeiros, são os agricultores aí do agronegócio, são empresários do ramo da educação, da saúde, são aqueles que já exploram o país. Então, essas pessoas não estão preocupadas com o povo mais simples. Então, com certeza, não vão fazer leis que favoreçam essa população. Então, essa minoria que nós temos hoje lá estão fazendo um grande barulho e a população que dê graças a Deus, porque se essas pessoas não forem combativas, infelizmente nós vamos ter uma reforma que vai, de fato, acabar com o sistema de proteção, né? Porque a Previdência não é só aposentadoria. As pessoas pensam que é só aposentado que vive da Previdência, não é. Além de outros recursos que entram, tem uma série de pessoas que se beneficiam disso, porque, infelizmente, se não for isso, elas não têm como sobreviver. Então, o assunto é muito profundo, né? Precisa de debate, precisa ouvir. E essas pessoas que estão lá, que estão defendendo, estão contra, não tudo, estou dizendo, não deve ser contra tudo, alguma coisa tem que ser feita, mas, de fato, do jeito que estão colocando lá, vai ser um escárnio mesmo, vai ser assim o fim da população mais pobre. E ninguém se aposenta, né? Para variar, esqueçam. Aposentadoria vai ser artigo de luxo nesse país. Sobre os deputados, né, que o senhor se referiu aí, um outro papel do vereador é conseguir emendas para a cidade por meio dos deputados federais. Como é que o senhor vê também esse papel? Eu queria que o senhor também falasse sobre esse assunto das emendas parlamentares para Jacareí. Os deputados, eles têm uma participação interessante, porque existe na lei federal, a estadual, agora até na nossa, que são as emendas impositivas. Então, parte do orçamento é destinada para os deputados, para que eles encaminhem
de forma aí parcelada, fracionada para as áreas onde eles têm atuação, para que possam ajudar os municípios a desenvolver alguns projetos que às vezes com dinheiro próprio não conseguem. Então, é muito comum, né? Aí a população precisa estar atenta a isso. Quando chega a época de eleição para deputados, estadual e federal, a gente traz um deputado, apresenta, pede voto para ele. Aí a população tem que dizer o seguinte: olha, aquele deputado que você pediu voto, fala para o vereador, ele ganhou a eleição, qual vai ser a ajuda dele para a cidade? Cobrar do vereador para que ele traga emenda, que ele traga. Não tem problema que seja 100, 200 mil reais, não tem problema nenhum. O importante é que ele pague a dívida dele com o município que lhe deu alguns votos, né? E a gente, infelizmente, percebe que alguns vereadores trazem deputados aqui, pegam o dinheirinho do deputado, o deputado ganha e nunca mais aparece, né? Então, infelizmente, a gente tem isso. E a gente tenta alertar, para que as pessoas saibam escolher bem, porque quando o deputado vem e faz um churrasquinho para você, né, junto a sua família lá e ganha os seus votinhos, quem está pagando a conta ali é você mesmo. Essa conscientização política que a gente viu borbulhar aí nos últimos anos, com esquerda, direita, o nós contra eles, o radicalismo de ambas as partes. Hoje, como é que o senhor vê o papel do cidadão nisso? O senhor acha que, na sua visão, hoje o brasileiro está mais consciente do poder que ele tem votando? Porque o voto dele, tanto de uma categoria mais baixa quanto do alto, o voto é o mesmo, vale... Como é que o senhor vê isso da conscientização do voto? Eu divido aí em dois tempos, né? Eu vejo o lado positivo e o lado negativo, né? Acho que assim, deixar bem claro, acho que a classe política, se é que a gente pode chamar de classe política, tem culpa, parcela grande de culpa, pela falta de inspiração, pela falta de confiança que ela deixa de transmitir, né? Pelos erros, pelos absurdos que a gente observa de alguns atores políticos, que é degradante quando você lê o jornal, quando você assiste o jornal, que deputado, que vereador, senador desviou dinheiro. Isso machuca. Então as pessoas vão desacreditando na política. E o que aconteceu no Brasil, para mim, foi um fato muito grave, porque não se tratou de uma disputa, de uma discussão de programas, de projetos para o Brasil, e sim de personalidades. Não se votaram fazendo um plano para o país. Ninguém se preocupou, por exemplo, o que o atual presidente tinha na cabeça para fazer para o Brasil. Eles votaram nele, porque ele simbolizava algo que naquele momento parecia assim a negação da política. Olha, esse cara não é político, esse cara pensa diferente dos políticos convencionais, então eu vou votar nele. Esse foi o grande erro da população, porque já se percebe, eu acho muito difícil, posso até queimar minha língua, que ele vai conseguir conduzir esse país da forma como ele pensa e da forma como ele age, porque me parece que ele não tem muita coisa na cabeça. Ele pode até ter boa vontade, né, e inspirar nas pessoas algo que as pessoas têm dentro de si, né, que é, por exemplo, acabar com a violência. Eu pego uma arma e mato os bandidos, como se isso fosse resolver o problema, né? Eu quero acabar com uma classe que eu abomino, então por exemplo, grevista, pessoal que invade teto. Então, aqueles anseios que a pessoa tem, ele enxerga isso representado no atual presidente. Mas, se você analisar friamente, a pessoa que tem consciência, é capaz de enxergar, ele vai falar assim: o cara que eu votei, ele não foi num debate, quando foi, falou besteira. Quando precisou ir no debate, debater as ideias, ele não tinha ideias, ele não tinha nada para apresentar. Ele sempre jogava na conta do outro, e isso não é legal. O presidente tem que ter, no mínimo, uma noção do que é o país, de como conduzir o país. E, infelizmente, eu acho que o atual presidente não apresentou isso. Mas, mesmo assim, foi votado, foi eleito legitimamente, e ninguém pode questionar isso. Só que a gente pode pagar um preço muito grande. Então, tomara que eu esteja errado, né? Porque eu não quero estar certo para depois bater palma, não. Talvez eu esteja errado, mas do jeito que as coisas estão indo, eu confesso para você que estou bastante chateado, bastante aborrecido, porque o que a gente está vendo até agora é um país batendo cabeça, ministros falando besteira sem saber, não há um alinhamento, são filhos do presidente se metendo na política, enfim, coisas que a gente nunca viu e está vendo agora. Mas, enfim, como eu disse, legitimamente ele foi eleito, temos que respeitar o que a nossa Constituição diz e torcer para que as coisas melhorem. É o que a gente pode colocar aqui.
Tá certo, vereador. Quero agradecer a sua participação aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sempre que for convidado, estarei aqui, porque é muito gostoso a gente falar um pouco da nossa vida, do nosso trabalho e principalmente da nossa cidade. Tá certo. O programa Espaço Parlamentar fica por aqui e você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.